Você já pensou em como os números no reino espiritual são importantes? Todo dígito, toda sequência e toda repetição, especialmente nas escrituras sagradas, tem um significado especial e intenção divina. O número 7, por exemplo, é um símbolo de conclusão, perfeição e ordem de Deus. É um número presente nos momentos mais significativos de revelação divina. Você já pensou em como os números na Bíblia são importantes? Todo dígito, toda sequência e toda repetição tem um significado profundo e uma intenção divina. O número 7, por exemplo, é um símbolo de conclusão, perfeição e ordem de Deus. É um número presente em momentos importantes da história bíblica, mas muitos de nós não percebem isso. Não é apenas uma curiosidade intelectual, é um alerta espiritual. O número 7 é uma assinatura do próprio Deus, um lembrete de autoridade divina, realização final e leis espirituais que não podem ser quebradas. Está lá nos 7 dias de criação, nos 7 selos de revelação e muito mais. Muitos de nós não percebem, mas o número 7 é um grande negócio na Bíblia. Está em todo lugar, desde os 7 dias de criação até os 7 selos de revelação, desde a vingança de 7 vezes em Caim até as 7 trombetas que derrubaram Jericó. É como a própria assinatura de Deus, um padrão através do qual ele se move, julga e completa seu trabalho. Portanto, é uma oportunidade perdida de ignorar o significado dos números, especialmente este. É como fechar os olhos para uma parte essencial do discernimento espiritual. A Bíblia está cheia de sinais, avisos e mistérios, e somente aqueles que estão espiritualmente acordados podem vê-los. Até o próprio Jesus enfatizou isso em Apocalipse 2. 7. Quem tem um ouvido, ouça. As verdades do reino de Deus não são para o complacente, mas para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda. Quando examinamos a repetição de 7 em profecia bíblica, julgamentos divinos e leis espirituais, fica claro que esse número é mais do que apenas um padrão. É uma chave para desbloquear verdades ocultas. Representa a perfeição da obra de Deus e a finalidade de seus decretos. É o número de convênios, purificação e julgamento. E a conclusão final, é o número pelo qual Deus fala. Então, pergunte a si mesmo, por que esse número aparece em todos os momentos importantes da Bíblia? Porque define a estrutura da profecia divina. Porque isso carrega esse peso nas relações de Deus com a humanidade? Isso não é coincidência. É uma mensagem. Eu adoraria que você se inscrevesse neste canal para que você não perca essas profundas revelações bíblicas que abrirão seus olhos para o amor divino de Deus. Padrões, meus queridos amigos, vamos começar os 7 dias de criação, o plano divino da perfeição. No começo, não havia nada além de Deus. Não havia céu, terra nem luz, apenas o Todo-Poderoso, morando sob luz inacessível. Então, com uma palavra, o universo começou. No começo, Deus criou os céus e a terra. Não foi um processo aleatório, nem foi caótico. Todo movimento, toda formação e toda separação foi feita em precisão divina, e no fundamento de tudo isso era um sagrado. O plano de Deus para o mundo foi estabelecido em pedra 7 dias desde o início. No primeiro dia, Deus criou luz, que foi um divisor de águas. Este não era o sol, a lua ou as estrelas, no entanto, eles viriam mais tarde. Essa luz era espiritual, brilhando brilhantemente e rompendo a escuridão para criar ordem. Foi um momento bonito, o primeiro sinal de amor e carinho de Deus, mostrando-nos a importância dos limites. A coisa bonita sobre luz versus escuridão, boa versus mal, e santidade versus corrupção é que eles estão em toda a Bíblia. Mais tarde, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, que mostra que a verdadeira iluminação vem apenas através da palavra de Deus. No segundo dia, Deus estabeleceu os céus, separando as águas para abrir espaço para um firmamento acima e águas abaixo. Isso não foi um acidente, tudo fazia parte do plano. Os céus se tornariam um local da habitação do divino. Em um momento bonito e inspirador, a terra e toda a sua glória pertenciam à humanidade. Todo elemento da criação, desde a menor flor à maior montanha, ocupava um lugar no eterno plano de Deus. Essa sabedoria, remontando ao início dos tempos, guiou a criação do mundo. No terceiro dia, Deus falou,
e as águas se reuniram para formar os mares. Então, com um comando gentil, a terra emergiu do chão, coberto de grama, árvores e plantas que tinham frutos. Cada criatura era única e bonita, uma prova do amor e da criatividade de Deus. A vida surgiu, não através da evolução, mas através da própria mão de Deus. O primeiro sinal do amor e provisão eterna de Deus foi visto mais tarde, quando o Maná abençoou as pessoas do céu. A terra estava agora pronta, mas não terminou. No quarto dia, os céus estavam cheios de belas luzes celestes, a maior luz para governar o dia, a luz menor para governar a noite e as estrelas para marcar as estações, dias e anos. Em sua sabedoria, Deus não criou o sol antes da luz, pois ele é a verdadeira luz. Um dia, haverá um novo sol, como está escrito. A cidade não precisa do sol ou da lua brilhar nela, porque a glória de Deus dá a luz. No quinto dia, a vida nas águas e os céus tomou forma. O mar repleto de criaturas e o céu cheio de pássaros de todos os tipos. Deus os abençoou e ordenou que eles se multiplicassem. A criação não era para ser estagnada, era para ser frutífero. Esse mesmo princípio mais tarde seria falado. Na bela história da aliança com Abraão, aprendemos que Deus prometeu tornar seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas. No sexto dia, o grande final da criação começou. Deus falou, e as bestas da terra, o gado e as coisas assustadoras foram trazidas à vida. Cada criatura foi projetada com intenção. E então, no momento em que todos esperávamos chegar, toda a ordem da criação atingiu seu propósito, e o homem foi formado. Ao contrário dos animais, Deus não apenas falou o homem. Ele o formou a partir do pó do Deus e inspirou a vida nele. Isso era pessoal e deliberado. Fomos feitos à imagem de Deus para refletir sua natureza, autoridade e domínio sobre a terra. Após 6 dias de artesanato divino, o trabalho foi concluído. Mas o sétimo dia não foi um dia de exaustão. Foi um dia de conclusão e santificação. Deus descansou não porque precisava, mas para estabelecer um padrão sagrado para a humanidade. Mais tarde, ele dizia: lembre-se do dia do sábado e mantenha santo, porque é um sinal do descanso eterno por vir. O ciclo da criação havia atingido sua plenitude, assim como tudo na ordem de Deus segue um ciclo de conclusão no número 7. Mas este foi apenas o começo. O design de Deus no número 7 continuaria, ecoando em profecia, julgamento divino, promessas da aliança e a redenção final de todas as coisas. Ele falou sobre Noé e os 7 animais limpos. A enchente foi muito difícil, mas não foi apenas um desastre natural. Foi um momento em que a paciência de Deus atingiu seu limite por causa de todas as coisas ruins que as pessoas estavam fazendo. A terra estava cheia de violência e maldade, e Deus teve que fazer alguma coisa. O Senhor viu como as pessoas eram ruins, e ele sabia que tinha que fazer alguma coisa. O mal e o julgamento estavam sempre por perto, mas mesmo em julgamento, havia misericórdia. Deus encontrou um homem, Noé, um homem justo, sem culpa em sua geração, que caminhou com Deus. Deus lhe deu um aviso e um comando, um plano para preservar a vida através da arca. Noé foi instruído a levar os animais para a arca, mas não apenas 2 de cada, como muitos assumem. As instruções de Deus foram claras: leve com você 7 pares de todos os animais limpos, o homem e seu companheiro, e um par de animais que não estão limpos. O homem e seu companheiro. Este não era um número aleatório. Esta era a ordem divina. 7 pares de animais limpos foram escolhidos para um propósito maior que a mera sobrevivência. A distinção entre animais limpos e impuros não era algo que Noé decidiu por si mesmo. Esta foi a classificação de Deus. Um princípio que mais tarde seria totalmente revelado nas leis dadas a Moisés. Os animais limpos, embora adequados para sacrifício, não eram apenas preservados para sua existência física, mas para um propósito santo. O propósito de Deus era muito mais do que apenas manter as espécies vivas. Ele estava se preparando para o culto, garantindo que, mesmo após a enchente, haveria um remanescente separado para ele. O número 7 tem um significado tão profundo aqui, apontando não apenas para a preservação, mas também para a conclusão,
consagração e realização divina. Os animais limpos não eram apenas para comida, eles eram de ofertas a Deus quando as águas finalmente recuaram. O primeiro ato de Noé não seria reconstruir sua casa ou plantar seus campos. Ele queria garantir que seu futuro estivesse seguro, então seu primeiro ato era adorar. Ele tiraria desses mesmos animais aqueles que Deus ordenou em Setes e foram um sacrifício queimado diante do Senhor. A inundação durou 40 dias e 40 noites, e as águas cobriam a terra por mais de um ano. No entanto, durante toda a tempestade e a espera, Deus já havia preparado tudo o que Noé precisaria para entrar em um novo começo quando a arca finalmente descansou nas montanhas de Ararat. Noé não emergiu de mãos vazias. Ele levou consigo a bênção de Deus, não apenas na comida e abrigo que recebeu, mas também nos animais sagrados que serviram como as primeiras ofertas do novo mundo. Este foi apenas o começo, pois Deus continuaria pedindo coisas em Setes por uma questão de culto. Mais tarde, durante os dias do sacerdócio, Deus pediu uma pitada de 7 vezes de sangue no altar para expiação. Ele pediu ao povo de Israel que observe os 7. O dia do pão sem fermento é um dia tão especial. É um dia separado do resto, um dia consagrado como um santo. E esses padrões, eles não são apenas aleatórios. Eles são fundamentais. Deus trabalha em Setes porque ele completa o que começa, e nada que ele estabelece é deixado inacabado. O dilúvio foi um julgamento, mas a arca era um vaso da proteção divina, um prenúncio de algo muito maior. Assim como Noé e sua família foram salvos através da madeira da arca, também serão salvos pela madeira da cruz. A porta da arca manteve os que estão dentro do julgamento de Deus. Cristo disse que é a porta, se alguém entrar nele, será salvo. A arca estava mais do que apenas sobreviver a uma tempestade. Tratava-se de preservar a santidade, continuar a adorar e cumprir o propósito de Deus. O número 7 nesta história nos mostra a imagem maior do plano de Deus para Noé e para as gerações que vieram atrás dele. Mesmo em tempos de julgamento, Deus sempre faz um caminho para sermos salvos. Isso nos leva aos 7 dias de espera. Antes do início da enchente, a chuva veio com um aviso. Deus é sempre misericordioso, e ele sempre dá um aviso antes de julgar. A destruição do mundo no tempo de Noé não era um ato repentino de raiva, mas um decreto de longa data. Foi um evento que foi mencionado, preparado e pacientemente atrasado. Deus havia esperado gerações, chamando os homens a se arrependerem, mas eles não ouviriam. Então, a hora da espera terminou e a contagem regressiva para o julgamento havia começado. Deus disse a Noé: em 7 dias, enviarei chuva na terra. 40 dias e 40 noites, 7 dias, uma pausa divina. Foi um momento final de graça antes que os céus se abrissem e os profundos se soltassem. Isso não foi um atraso. Era o mesmo padrão de Setes que Deus usou desde a criação. Deus levou 6 dias para criar o mundo e descansou no 7º. Agora, ele deu 7 dias antes de o mundo ser desfeito. Foi uma semana de silêncio antes da tempestade. Era uma época em que os Wicked continuavam em seus caminhos, rindo do velho construindo um barco, sem saber que sua hora já havia chegado. Noé e sua família estavam prontos. Eles tinham tudo o que precisavam, e os animais foram reunidos. A arca estava pronta para mantê-los seguros. Eles fizeram tudo o que foram convidados a fazer, e tinham fé que isso funcionaria. Mas o céu estava limpo, a terra ainda estava, e não havia sinal do que estava por vir. As pessoas do lado de fora continuaram com suas vidas. Eles comeram, bebiam, se casaram e viveram como se a vida continuasse como sempre. Mas a palavra de Deus já havia saído, e quando ele fala, ele não volta. No 7º dia, tudo mudou. O céu se abriu e começou a chover. Não era apenas um pouco de chuva, foi uma chuva muito forte. Era como se o céu estivesse nos julgando, e a água vinha de cima e abaixo. A água era muito forte e fez o chão que antes era sólido afundando na água. As pessoas que não acreditavam em Noé agora viram o que estava acontecendo e tentaram encontrar segurança, mas era tarde demais. A chuva caiu, cobrindo as montanhas e engolindo os vales. O mundo estava quieto, as vozes de um mundo que rejeitou seu Criador agora em silêncio.
O mesmo Deus que havia dito, que haja luz, já havia declarado, chega. A porta da arca havia sido selada, não por Noé, mas pelo próprio Deus. Não havia nenhuma abertura, sem mudar o que havia sido decretado. O tempo da misericórdia havia passado, e agora a inundação estava cumprindo seu propósito. Este não foi apenas um ato de destruição, foi um ato de purificação. O mundo havia sido contaminado pelo pecado, mas Deus estava lavando. As águas que antes foram um símbolo da presença de Deus durante a criação do mundo era agora um símbolo do julgamento divino, varrendo a corrupção que se espalhou pela terra. O velho mundo faleceu e, com isso, a maldade que havia atraído a ira de Deus sobre ela. No entanto, mesmo no meio do julgamento, havia um remanescente. A chuva caiu em todas as pessoas, exceto as pessoas dentro da arca, onde havia segurança. A tempestade ocorreu, mas dentro das paredes daquele navio de madeira, havia paz. As águas da enchente se levantaram, mas no meio de tudo isso, Deus lembrou-se de Noé, o mesmo Deus que, a chuva era o mesmo Deus que os ajudaria a passar por isso, e assim a chuva fez o que foi enviado para fazer. Cobriu a terra, cumpriu o julgamento e preparou o cenário para um novo começo, um mundo que foi limpo e renovado. Mas a história ainda não havia terminado. A chuva parou, mas a espera acabou de começar. Isso nos leva à maldição de 7 vezes em Caim. A história de Caim é um dos momentos mais arrepiantes do início da história da humanidade, não apenas por causa do assassinato que ele cometeu, mas por causa do que se seguiu. A vida de Caim se tornou um aviso sobre o que pode acontecer quando deixamos o pecado assumir nossos corações e não deixamos a misericórdia de Deus. O castigo dele não foi apenas um momento de raiva, foi uma maldição que o afetaria para sempre e moldaria seu legado. Caim e Abel foram os filhos de Adão e Eva, o primeiro nascido de um mundo cheio de pecado. Ambos sabiam a importância de oferecer ao Senhor, mas quando o fizeram, algo foi revelado sobre seus corações. Abel trouxe sua melhor oferta, o primogênito. Caim, o irmão mais velho, trouxe uma oferta do chão. Era um ato de fé que agradou a Deus, mas não tinha honra, devoção e verdadeira adoração. Deus viu a diferença, não apenas em seus dons, mas em seus corações. Caim estava com raiva, seu rosto caiu, seu espírito escureceu e o ressentimento se enraizou. Mas mesmo naquele momento, Deus o alcançou. Se você se sair bem, não será aceito? E se não se sair bem, o pecado está agachado na porta, seu desejo é contrário a você, mas você deve governar isso. Deus tentou alertar Caim, mas ele não ouviu. Um dia, ele ficou muito zangado e matou seu irmão, Abel. Foi a primeira vez que alguém já matou outra pessoa, e quebrou o vínculo entre eles. Deus ficou chateado com o que aconteceu, e falou com Caim sobre isso. Seu irmão e Caim, vencidos pela arrogância, responderam: Eu não sei, eu sou o goleiro do meu irmão. Mas Deus sabia que o sangue de Abel gritou do chão, e a justiça tinha que ser servida. Então a maldição foi pronunciada, Caim foi amaldiçoado do próprio solo. A terra não o cederia mais, seu trabalho não seria mais frutífero. Ele foi expulso e condenado a se tornar um andarilho, um fugitivo na terra. Mas Caim temia algo maior, não apenas a maldição, mas o que os outros fariam com ele. Ele sabia que agora seria. É tão interessante ler sobre como Caim foi caçado e exposto diante dos homens e também é realmente intrigante como, em um dos momentos mais misteriosos das Escrituras, Deus fez algo inesperado. Em vez de permitir que Caim pereça nas mãos daqueles que poderiam buscar seu sangue, Deus colocou uma marca sobre ele, um selo divino de proteção. E então Deus declarou que, se alguém matasse Caim, a vingança seria levada a ele 7 vezes. Este foi um decreto que foi além do próprio Caim. Foi um aviso de que a vingança pertence ao Senhor, não ao homem. Embora Caim tenha sido amaldiçoado, ele ainda estava nas mãos de Deus. Parecia que ele estava destinado a passear sozinho, e ninguém podia apagá-lo pelas mãos humanas. O número 7, que já havia sido um sinal de conclusão divina, agora se tornou uma medida da justiça divina. Era como se Deus estivesse dizendo: ninguém se atreve a interferir no que eu decretaria. Mas essa maldição não terminou com Caim.
Seu legado foi marcado por violência, rebelião e julgamento. Seus descendentes carregavam a mancha de seu crime. Seus filhos, Lamesh, mais tarde se gabariam de seus caminhos assassinos, reivindicando uma vingança ainda maior para si mesmo. A semente de Caim se tornou uma linhagem sombreada. Havia pessoas que se afastaram do caminho de Deus, construindo cidades, mas não altares. Esta era a situação de Caim. Ele era um homem marcado por vagar, uma vida que se tornou uma prova do que acontece quando o pecado cresce sem controle. Ele não estava além da misericórdia de Deus, mas ele escolheu uma vida à parte da presença do Senhor. Sua história não era apenas sobre um único ato de assassinato, era sobre um coração que rejeitou a correção, uma alma que endureceu contra a graça e rede. Os 7, a maldição da dobra era um sinal de justiça e um lembrete de que Deus leva a sério o pecado. Isso mostra que o caminho do pecado sempre levará à morte. Isso nos leva à história dos 7 anos de trabalho duro de Jacó para Raquel. A vida de Jacó foi uma jornada com muitos encontros divinos, lutas e um destino moldado pela promessa e pelo processo. Ele foi escolhido antes mesmo de nascer e ordenar para levar, dobrar. A maldição era um símbolo da justiça e um lembrete de que Deus não deve ser ridicularizado. Isso mostra que o pecado sempre leva à morte. Isso nos leva à história dos 7 anos de trabalho de Jacó para Raquel. A vida de Jacó foi uma jornada marcada por encontros divinos, lutas e um destino moldado pela promessa e pelo processo. Ele foi escolhido antes do nascimento e ordenado para levar a bênção de seu avô, Abraão. Mas, como muitos que são chamados, seu caminho não foi fácil. Sua vida foi cheia de provações, enganos e momentos que testaram sua resistência. Mas houve um teste que o moldou mais do que qualquer outro, o teste de paciência, perseverança e amor. Jacó fugiu de sua casa, fugindo da ira de seu irmão, Esaú, depois de enganá-lo. Labã, o pai de Raquel, viu algo especial em Jacó. Ele lhe ofereceu um acordo, ele poderia ter Raquel se trabalhasse por 7 anos. Jacó concordou, e isso foi um grande negócio. Não foi fácil para Jacó, mas ele aprendeu muito. Uma coisa que aconteceu foi um grande teste para ele. Ele tinha que ser paciente, continuar e mostrar amor. Jacó saiu de casa para escapar de seu irmão Esaú. Ele não queria desistir de seu direito de primogenitura, mas deixou seu passado para trás. Ele também saiu com uma promessa especial de Deus. Em sua jornada, Jacó chegou a um poço na terra de seus parentes. Lá, ele conheceu Raquel, filha de Labã. Ela era linda e brilhante, e Jacó foi cativado. Esta era a mulher com quem ele queria passar a vida. Labã, o pai de Raquel, viu algo especial em Jacó. Ele podia ver o quão trabalhador e talentoso Jacó era. Em vez de apenas dar a Raquel, Labã ofereceu a Jacó um acordo que exigiria tempo, esforço e comprometimento. Labã disse: "Diga-me o que você quer", e Jacó disse: "Trabalharei para você por 7 anos em troca de sua filha mais nova, Raquel." Por 7 longos anos, Jacó esperou pacientemente por Raquel. Foi uma época em que o amor foi posto à prova, mas para Jacó, foi uma alegria. Ele trabalhou duro durante o dia e cuidava de seus rebanhos à noite, enfrentando todos os desafios da vida de um servo, tudo pelo amor que ele tinha por Raquel. A Bíblia diz que Jacó serviu Raquel por 7 anos e, para Jacó, esses poucos dias pareciam uma eternidade, dado o quanto ele a amava. O tempo só tornou seu amor ficar mais forte. Esperar não o frustrou, isso o tornou mais dedicado. Mas quando os 7 anos terminaram, algo aconteceu que abalaria Jacó em seu âmago. Era a noite de seu casamento, depois do banquete, após a celebração. No período de apenas alguns dias, o amor de Jacó por Raquel se aprofundou, e o tempo só o tornou mais forte. A espera não o frustrou, alimentou sua devoção. Mas quando os 7 anos chegaram ao fim, aconteceu algo que abalou Jacó em seu âmago. Na noite de seu casamento, depois das festividades, e sob a capa da escuridão, Labã enganou Jacó, dando-lhe Lia em vez de Raquel. Inconscientemente, Jacó consumou seu casamento com a mulher que ele não havia escolhido. Quando a manhã chegou, a verdade foi revelada e Jacó ficou chocado e frustrado.
Ele confrontou Labã, que respondeu com manipulação, dizendo que não era habitual em seu país dar a esposa mais nova primeiro. Em um momento de passo em falso, Labã enganou Jacó, levando-o a acreditar que Lia era Raquel. Quando o sol nasceu, a verdade foi revelada e Jacó ficou impressionado com surpresa e decepção. A resposta de Labã foi cheia de manipulação, uma prática que não é comumente vista em nossa terra. O primogênito, o mesmo Jacó que já havia enganado seu irmão, agora se viu enganado. O homem que usou o engano para receber uma bênção agora estava no final do recebimento. Mas a história não terminou aí. Labã fez outra oferta: me sirva por mais 7 anos, e eu lhe darei Raquel, outra temporada de trabalho, outro teste de paciência, outro período. O primogênito não era outro senão Jacó, que uma vez enganou seu irmão. Agora, ele estava sendo enganado. O homem que usou truques para ganhar uma bênção agora estava recebendo truques. Mas a história não terminou aí. Labã disse: sirva mais 7 anos, e eu lhe darei Raquel. Sirva mais uma temporada de trabalho, outro teste de paciência e outro período. Jacó teve que suportar, avançar e manter a promessa do que estava por vir. Então ele concordou. No total, eram 14 anos de espera, trabalhando e suportaram que ele ainda não o chamou, mas ele não o chamou, mas ainda não que se chamava, mas ainda não que se chamava. Seu casamento com Raquel era uma bela celebração da vida, cheia de alegria e tristeza, fertilidade e estéril. Das 7 gorduras e 7 vacas magras. Em vez disso, Deus fala através de sonhos e visões à noite que carregam mensagens de aviso, instrução e revelação. Este foi o caso nos dias do Faraó, o governante. Israel, o pai de uma nação, é um lugar com muita história. Um dos momentos mais importantes dessa história foi quando Deus falou com o Faraó através de um sonho. Deus nem sempre fala através dos profetas, fogo do céu ou uma voz audível. Às vezes, ele fala através de sonhos ou visões à noite. Esses sonhos podem levar mensagens de aviso, instrução ou revelação. Este foi o caso nos dias do Faraó, o governante do Egito. Uma noite, o Faraó teve um sonho que nenhuma sabedoria terrena poderia interpretar. Uma noite, o Faraó estava em suas câmaras reais, sem saber que seu sonho mudaria seu reino e moldaria o destino das nações. Ele se viu parado no grande rio Nilo. O Nilo era a força vital do Egito, a fonte de seu poder e provisão. Mas então algo estranho aconteceu. Uma noite, o Faraó ficou perturbado por um sonho que nenhuma sabedoria terrena poderia interpretar. Enquanto estava deitado em suas câmaras reais, ele sonhava que um rio fluiria do Nilo e traria abundância, saúde e prosperidade ao seu reino. Mas então algo estranho aconteceu: 7 vacas, saudáveis, fortes e bem alimentadas, roçadas pacificamente pelas águas. Essas vacas eram uma imagem de abundância, um símbolo de anos transbordando de bênçãos e abundância. Mas de repente, outra visão apareceu: 7 outras vacas, fracas, magras e famintas, subindo do mesmo rio. Sua aparência era assustadora e suas costelas eram claramente visíveis. Fora do rio, 7 vacas vinham pastando pacificamente. Eles eram saudáveis, fortes e bem alimentados. Essas vacas não eram vacas comuns. Eles eram uma imagem de abundância, um símbolo de prosperidade, transbordando de bênção e abundância. Mas então, outra visão apareceu. Mais 7 vacas subiram do mesmo rio. Eles eram fracos, magros e famintos. Suas costelas se projetavam, seus olhos vazios, seus corpos frágeis. Antes que o Faraó pudesse entender o significado, essas vacas doentias e esqueléticas fizeram o inimaginável. Eles devoraram as 7 vacas saudáveis, consumindo-as completamente. No entanto, eles permaneceram tão finos e sem vida como antes. O Faraó acordou, abalado pela visão. Mas quando o sono ultrapassou mais uma vez, outro sonho chegou. Desta vez, eram 7 orelhas cheias e maduras seus olhos estavam abertos e seus corpos estavam emaciados. Antes que o Faraó pudesse entender o que estava acontecendo, essas vacas doentias e esqueléticas devoravam as 7 vacas saudáveis, consumindo-as completamente. No entanto,
eles permaneceram tão finos e sem vida como antes. O faraó acordou, abalado pelo sonho vívido. Quando ele voltou a dormir, outro sonho veio até ele. 7 orelhas cheias e maduras de grãos pareciam crescendo a partir de um único estoque. Eles eram dourados, ricos e repletos de promessas. Mas logo, 7 orelhas finas e ardentes, queimadas pelo vento leste, surgiram ao lado delas. E, assim como antes, os ouvidos murchados engoliram os saudáveis, não deixando vestígios de sua antiga abundância. Quando o faraó despertou, seu espírito estava preocupado. Ele sabia que isso não era um sonho comum. Os grãos pareciam crescendo a partir de um único caule. Eles eram dourados, ricos e repletos de promessas. Mas logo, 7 caules finos e ardentes queimados pelo vento leste surgiram ao lado deles. E, como antes, os caules mururados engoliram os saudáveis, não deixando vestígios de sua antiga abundância. Quando o faraó despertou, seu espírito era perturbado. Ele sabia que isso não era um sonho comum. Foi uma mensagem, mas o que isso significava? Ele pediu os mágicos e os sábios do Egito, embora tenham sido treinados em interpretação e adivinhação. Mas nenhum deles poderia desbloquear o mistério. O conhecimento deles falhou. A sabedoria humana era impotente para discernir a voz de Deus. Então, nos tribunais do faraó, uma voz falou, a voz do portador da xícara, um homem que já havia sido preso. Com seu escravo hebraico, José, ele se lembrou de como, na escuridão da prisão, esse homem interpretou sonhos com precisão, revelando coisas que apenas Deus poderia saber. Então, o faraó enviou José, puxando-o de suas correntes e de pé diante do trono. O faraó contou seus sonhos, e José, um homem que passou anos sofrendo, mas ainda confiando em Deus, ouviu com cuidado. Com um coração cheio de gratidão, ele pensou naquele escravo hebraico, José. Nos dias mais sombrios de sua prisão, José tinha a notável capacidade de interpretar sonhos com tanta clareza. Ele revelou coisas que somente Deus poderia saber e, por isso, o faraó o respeitava profundamente. Então, o faraó enviou José, puxou de suas correntes e o trouxe diante do trono. Faraó compartilhou seus sonhos com José, e ele ouviu com cuidado. Sem hesitar, José falou não de sua própria sabedoria, mas do Espírito do Senhor. Os sonhos do faraó são um. Deus revelou ao faraó o que está prestes a fazer. As 7 vacas gordas e os 7 ouvidos saudáveis de grãos representaram 7 anos de grande abundância. Era uma época em que a terra transbordava de bênção e colheita seria abundante. Ele ouviu com cuidado, depois falou com um tom caloroso e tranquilizador. Faraó, Deus revelou a você o que ele está prestes a fazer. As 7 vacas gordas e os 7 ouvidos saudáveis de grãos representam 7 anos de grande abundância. Será uma época em que a terra transbordará com bênçãos e colheitas serão abundantes. O Egito saberá a prosperidade como nunca antes. Mas, continuou ele, as 7 vacas e os 7 ouvidos de grãos eram 7 anos de fome severa. Será um momento de falta tão grande que consumirá tudo o que foi armazenado. Assim como no sonho, os anos de fome engolem os anos de abundância, não deixando nada para trás. Isso não era apenas uma profecia, acrescentou ele gentilmente. Foi uma mensagem divina. Estou tão feliz em lhe dizer que Deus estava nos mostrando o que ia acontecer, mas não nos assustar. Ele estava preparando uma nação para o que estava por vir. E José, que estava cheio de sabedoria, não parou de interpretação. Ele deu ao faraó um grande plano, um plano que veio da revelação de Deus. Ele disse que o faraó deveria nomear superintendentes sobre a terra e levar 1/5 dos produtos durante os 7 anos de abundância. Reúna toda a comida desses bons anos e guarde-a sob a autoridade do faraó. Ele garantirá que as cidades tenham o suficiente para comer. Esta comida será uma reserva para a terra contra os 7 anos de fome que estão chegando à terra do Egito. Isso ajudará a terra a não perecer através da fome. O faraó viu que essa não era a sabedoria do homem, mas a sabedoria de Deus. Deus viu o que estava acontecendo, e viu que José estava fazendo um ótimo trabalho. Ele era tão grande que fez dele o governante do Egito. Ele era o segundo em comando apenas para o próprio Deus,
e ele governou sobre toda a terra. O sonho de antes se tornou realidade, e houve 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Mas por causa da revelação que Deus havia dado e da sabedoria que havia dado a José, o Egito não pereceu. Eles haviam se preparado, que haviam armazenado provisões durante os bons momentos, para que pudessem passar nos tempos difíceis. Mas isso não era apenas sobre o Egito. A fome se espalhou para outros países, até chegando a Canaã, onde Jacó e seus filhos, a família de Josefe, estavam lutando para sobreviver. Em uma mudança surpreendente de eventos, os irmãos que já haviam vendido Josefe em escravidão chegaram a ele, procurando o que haviam economizado durante o tempo de abundância para que pudessem passar pelo tempo de falta. Mas isso não era apenas sobre o Egito. A fome se espalhou muito além de suas fronteiras, chegando a Canaã, onde Jacó e seus filhos, a família de Josefe, estavam lutando para sobreviver. Então, em uma bela reviravolta do destino, os irmãos que já haviam vendido Josefe em escravidão vieram até ele procurando comida. Inconscientemente, eles se curvaram diante do próprio homem que haviam traído. A fome que havia sido predita tornou-se o instrumento que Deus usou para reunir uma família quebrada, para trazer cura onde havia divisão e, para cumprir o plano de que ele havia falado muito antes. Esta não era apenas a história de um sonho, foi a história da soberania de Deus sobre as nações e sua capacidade de transformar o sofrimento em algo bom. Ele usou até as coisas ruins que as pessoas fizeram para realizar seu plano perfeito. Isso nos leva a Moisés e aos 7 dias de preparação. Quando Deus chama um homem para ele, ele não apenas o chama casualmente ou levemente. Ele não liga para ele sempre que quiser. Ele não o chama como um mundo, onde se entra e sai como quiser para ficar diante do Senhor. Moisés e os 7 dias de consagração são importantes aqui. Quando Deus chama um homem para sua presença, ele não apenas o chama casualmente ou levemente. Ele não o chama sempre que quiser ficar diante do Senhor para servir em seu lugar sagrado. Deve haver consagração, preparação e separação. Então, nos dias de Moisés, quando Deus estabeleceu o sacerdócio, ele não apenas colocou os homens em posição. Ele os consagrou por 7 dias. Os filhos de Israel foram entregues do Egito, liderados pelo deserto e levados ao Monte Sinaí, onde o próprio Deus, servindo na presença de Deus, requer dedicação, preparação e deixando de lado o que é mais importante. Quando Deus escolheu Moisés para estabelecer o sacerdócio, ele não apenas colocou os homens em posição, ele os consagrou por 7 dias. Os filhos de Israel foram entregues do Egito, liderados pelo deserto e levados para o Monte Sinaí, onde o próprio Deus desceu em fogo. Deus lhes deu suas leis, seus mandamentos e suas instruções de adoração. Mas o culto não era apenas sobre ofertas e sacrifícios. Exigia um mediador, um homem que ficaria entre o povo e a presença de Deus. Aquele homem era Arão, o irmão de Moisés e escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote. Mas Arão não podia simplesmente entrar no lugar sagrado. Ele lhes deu suas leis, seus mandamentos e suas instruções de adoração. Mas a adoração era mais do que ofertas e sacrifícios. Exigia um mediador, um homem que ficaria entre o povo e a presença de Deus. Aquele homem era Arão, o irmão de Moisés e escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote. Mas Arão não podia simplesmente entrar no lugar sagrado. Ele não pôde pisar diante da presença de Deus sem preparação. Assim, o Senhor falou com Moisés, comandando que Arão e seus filhos sejam consagrados por 7 dias. Estes foram 7 dias de purificação, 7 dias de separação, 7 dias em que não deixariam a entrada da tenda de reunião até que o processo fosse concluído. As instruções eram claras. Moisés era que ele sabia que não podia pisar antes da presença de Deus sem preparação. E assim, o Senhor falou com Moisés, comandando que Arão e seus filhos sejam consagrados por 7 dias. Esses 7 dias de purificação e separados eram um tempo para serem lavados com água, vestidos com roupas sacerdotais e ungidas com óleo. Isso não era lavagem comum, foi uma limpeza espiritual, uma remoção de qualquer coisa indigna antes de entrar em serviço para o Altíssimo. Então, os sacrifícios começaram: touros,
carneiros, ofertas diante do Senhor, o sangue colocado na orelha direita, o polegar direito e o seu. Arão e seus filhos os lavavam com água, vestiam-os com suas melhores roupas e as ungiam com óleo. Isso não era apenas uma lavagem comum, foi uma limpeza espiritual, uma remoção de qualquer coisa indigna antes de entrar em serviço para o Altíssimo. Então, os sacrifícios começaram: touros, carneiros, ofertas diante do Senhor, o sangue colocado sobre o ouvido direito, o polegar direito e o dedão do pé direito. Um sinal de que eles foram totalmente consagrados, ouvindo a voz de Deus, trabalhando nas obras de Deus, caminhando nos caminhos de Deus por 7 dias. O processo continuou por 7 dias, durante os quais permaneceram no lugar sagrado, absorvendo o peso de seu chamado, sentindo o fogo da purificação e sendo preparados pelo momento em que permaneceriam diante da presença de Deus. Por 7 dias, eles estavam no lugar sagrado, absorvendo o peso de seu chamado, sentindo o fogo da purificação e sendo preparados pelo momento em que permaneceriam diante da presença de Deus. Era um momento de santificação, uma época em que a carne foi deixada de lado, onde o antigo foi removido e onde a nova identidade do sacerdócio foi estabelecida. No 8º dia, no dia seguinte à conclusão da consagração, Arão assumiu seu papel como sumo sacerdote. Os sacrifícios foram feitos, as ofertas foram apresentadas e a glória do Senhor apareceu. No 8º dia, as pessoas se uniram em uma bela cerimônia para homenagear o novo sumo sacerdote, Arão. Eles acenderam um incêndio do céu, que consumiu as ofertas, e todos caíram de joelhos com admiração. Esta cerimônia foi mais do que apenas um ritual, era um padrão divino, um plano celestial que mostrou que um homem deve ser consagrado, preparado e separado antes que ele possa ficar na presença de Deus. Isso nos leva às 7 lâmpadas do Manur, a presença. Deus está sempre lá, brilhando sua luz sobre nós desde o início. Mesmo antes do sol, a lua ou as estrelas foram criadas, Deus falava a luz à existência. Foi o primeiro sinal de sua presença, a primeira evidência de sua ordem e a primeira declaração de que a escuridão não chovia. Então, quando Deus estabeleceu um local de culto para seu povo, ele ordenou que a luz estivesse presente. Desde o início, a presença de Deus foi marcada pela luz. Antes do sol, diante da lua, e diante das estrelas, Deus falava a luz à existência. Foi a primeira marca de sua presença, a primeira evidência de sua ordem e a primeira declaração de que a escuridão não chovia. Assim, quando Deus estabeleceu um local de culto para seu povo, ele ordenou que a luz estivesse presente, não a luz comum, mas a iluminação divina, uma chama que nunca sairia. Era a menora, a lâmpada dourada com suas 7 lâmpadas queimando continuamente diante do Senhor. A menora não foi projetada por mãos humanas, foi criado de acordo com o padrão que o próprio Deus mostrou a Moisés na montanha. Cada detalhe era preciso. Era feito de ouro puro, martelado em ouro puro, martelado a partir de uma única peça com um eixo central e 6 galhos que se estendiam de seus lados. Mas a menora era mais do que apenas um objeto bonito. Era um símbolo da luz eterna de Deus, sua sabedoria e seu espírito se movendo entre seu povo. As 7 lâmpadas foram colocadas dentro do lugar sagrado, diante do véu que separava o sagrado do profano. Era um local de culto e reflexão, um santuário onde a presença divina de Deus foi sentida no próprio ar. A menora, com suas 7 lâmpadas, era mais do que apenas um símbolo, era um farol de esperança e fé para o povo. Essas lâmpadas, colocadas dentro dos recintos sagrados, eram um lembrete da luz divina que irradiava além do véu. O espaço sagrado foi banhado no brilho da menora, um lembrete constante da presença de Deus. Todos os dias, Arão e seus filhos, os sacerdotes do Senhor, eram encarregados da responsabilidade de manter as lâmpadas queimando. Eles apararam os pavios, reabasteceram o óleo e garantiram que o fogo nunca saiu. A menora era mais do que um mero símbolo, era um testamento vivo da presença eterna de Deus e da fé inabalável do povo. A menora era um lugar especial, e suas lâmpadas eram um símbolo da presença de Deus. Todos os dias, Arão e seus filhos, os sacerdotes, trabalhavam para manter as lâmpadas queimando. Eles cortaram os pavios, reabasteceram o óleo e garantiram que o fogo nunca saiu.
A manora foi acesa pelo mandamento de Deus, e seu petróleo tinha que ser puro e sem corrupção. Isso foi um reflexo da santidade necessária para permanecer em sua presença. A conclusão, a perfeição e a plenitude da luz divina marcantes, brilhando em meio a um mundo sombrio. Essa luz não era apenas para os padres, representou a luz da manora não foi acesa não apenas pelas mãos humanas, mas pelo comando do próprio Deus. Seu petróleo deveria ser puro, sem corrupção, um reflexo da santidade necessária para permanecer em sua presença. A conclusão e a perfeição marcadas número 7, a plenitude da luz divina brilhando em meio a um mundo sombrio. Essa luz não era apenas para os padres, representou a luz do próprio Deus, o brilho de sua verdade, a revelação de sua presença. Nas gerações que se seguiram, esse posto de lâmpada se tornou um poderoso símbolo em Israel, um sinal de sua conexão com o único Deus verdadeiro. Os profetas falaram disso, o povo reverenciou e, quando o templo foi mais tarde contaminado por invasores estrangeiros, foi o milagre da manora que marcou a vitória de. A manora era um símbolo da presença de Deus na vida de seu povo. Era um cano de lâmpada que ficou forte diante das adversidades, um farol de esperança e fé diante das trevas. Seu óleo, destinado a queimar por um único dia, durou 8 dias. Isso era uma prova da luz duradoura de Deus, um lembrete de que a escuridão do mundo nem sempre poderia superar a verdade e o amor de God. A manora, com suas 7 lâmpadas, prenunciava a luz final que estava por vir. Quando Jesus andou pela terra, declarou: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai andar na escuridão, mas terá a luz da vida." Ele não vai andar na escuridão, mas terá a luz da vida. Ele era o verdadeiro homem de Deus, a iluminação divina perfeita e completa que revela o Pai ao mundo. As 7 lâmpadas refletiram o espírito de 7 vezes de Deus, a plenitude de sua sabedoria, conhecimento, entendimento, conselho, poder, medo do Senhor e da justiça. Mesmo no livro do Apocalipse, quando João foi levado, podemos ver isso. Quando João foi levado para o reino celestial, ele viu 7 lâmpadas de ouro e, no meio deles, estava o Filho do Homem, brilhando com o brilho da glória divina. A manora não era apenas uma relíquia do passado, era um reflexo do reino eterno, um sinal de que a presença de Deus é eterna, sua verdade inabalável, sua luz vitoriosa sobre toda a escuridão. Isso nos leva às 7 trombetas de Jericó. Há momentos na história em que o poder de Deus é revelado não através do poder do homem ou através de armas de guerra, mas através da obediência à sua instrução divina. Jericho foi um desses momentos. Não foi apenas uma batalha, foi uma demonstração de como o céu luta, como a voz de Deus se move e como as paredes que parecem desmoronar impenetráveis quando confrontadas por seu amor. Jericó, meus amigos, deixe-me falar sobre uma época em que o poder de Deus estava em exibição total. Não foi através do poder do homem ou através de armas de guerra, mas através da obediência à sua instrução divina. Jericó foi um momento como nenhum outro. Não foi apenas uma batalha, foi uma bela demonstração de como o céu luta, como a voz de Deus se move e como as paredes que parecem desmoronar impenetráveis quando confrontadas pela autoridade divina. O povo de Israel estava vagando por 40 longos anos, realizando a promessa de Deus, mas incapaz de entrar por causa da desobediência. Mas agora, sob a liderança amorosa de Josué, eles estavam na beira de sua herança. A terra estava diante deles, mas havia uma barreira, as paredes de Jericó, grossas, fortificadas, inabaláveis pelo tempo ou um ataque. Nenhum exército poderia romper. Nenhuma estratégia humana poderia derrubá-los, porque os caminhos de Deus são mais altos que os do homem. Seus planos de batalha não dependem de espadas, mas na rendição de sua voz. E assim o Senhor falou com Josué, ordenando que ele faça algo que não fazia sentido na lógica humana: você marchar pela cidade com todos os homens de guerra, percorrendo a cidade uma vez. Isso fará por 6 dias. No 7º dia, 7 sacerdotes levarão 7 trombetas feitas com os chifres de rã. No 7º dia, você marcará pela cidade 7 vezes. Os sacerdotes vão soprar as trombetas 7 vezes. Isso continuará por 7 dias, com a marcha e o sopro das trombetas acontecendo 7 vezes por dia.
Não se tratava de força militar. Era sobre completar o divino, sobre a espiritualidade. No 7º dia, 7 sacerdotes levarão 7 trombetas feitas dos chifres de um carneiro em frente à arca. Então, você marcha pela cidade 7 vezes. Os sacerdotes vão soprar as trombetas 7 vezes. Você marcará pela cidade 7 dias. No 7º dia, você marcará pela cidade 7 vezes. Não se tratava de força militar. Era sobre uma ordem espiritual que precisava ser concluída antes que a vitória pudesse chegar. Por 6 dias, as pessoas marcharam. Eles não gritaram. Eles não atacaram. Eles não questionaram. Eles simplesmente se moveram obedientemente, seguindo os sacerdotes e observando como a presença de Deus, a Arca da Aliança, foi carregada diante deles. Imagine a cena: os guerreiros de Jericó estavam nas paredes, olhando para um exército. Por 6 dias, as pessoas marcharam em obediência, não gritando, não atacando e não questionando. Eles simplesmente avançaram, seguindo os sacerdotes e observando como a presença de Deus, a Arca da Aliança, foram levados diante deles. Agora, imagine a cena: os guerreiros de Jericó estavam nas paredes, olhando para um exército que não reagiu. Eles devem ter ridicularizado e ridicularizando essas pessoas. Mas o que eles não sabiam era que esses não eram homens comuns andando. Essas eram pessoas andando sob o comando divino. Cada passo foi uma declaração de fé, e cada circuito ao redor da cidade era um testemunho de que o que Deus falara viria. Então veio o 7º dia. Eles não reagiram, mas não ficaram ali. Leve isso também. Eles devem ter achado engraçado, ou talvez tenham ficado impressionados. Mas eles não sabiam que esses homens não eram apenas pessoas comuns. Eles estavam seguindo o plano de Deus. Cada passo que eles deram era uma promessa de acreditar, e toda vez que circulavam a cidade, era um sinal de que a palavra de Deus era verdadeira. Então, no 7º dia, a marcha final pela cidade. 7 padres com trombetas, 7 explosões de som preenchendo o ar. Quando estava a hora certa, Jáxua deu a ordem, e as pessoas gritaram pelo Senhor, lhes deram a cidade. E naquele momento, as paredes caíram. Aquelas paredes que defendiam gerações, aquelas paredes pelas quais nenhum exército humano poderia romper, desabou. Mas não porque eles usaram força ao cerco, mas porque, em 7 de março, as pessoas andavam pela cidade 7 vezes, 7 sacerdotes levantaram suas trombetas 7 vezes e 7 explosões encheram o ar. Quando o tempo foi cumprido, Jáxua deu o comando: grite para o Senhor, lhe deu a cidade. E naquele momento, aquelas paredes que representaram gerações, aquelas paredes que nenhum exército humano poderia violar, colapsado. Não foi pela força ou pelo cerco, mas pelo som da obediência, pelo poder de uma palavra falada, pelo cumprimento do tempo divino de Deus. O que parecia impossível era agora escombros sob seus pés. Jericho, a grande fortaleza, não existia mais. Mas essa vitória foi mais do que apenas uma cidade sendo conquistada. Foi um sinal do que acontece quando os homens obedecem completamente à voz de Deus. Era um prenúncio de maiores batalhas por vir. Estamos no caminho para algumas vitórias verdadeiramente incríveis e a queda de muros ainda maiores, mas não por nossa própria força, será pelo poder do divino. Assim, o povo fez sua promessa não pela força de suas mãos, mas pela fidelidade de seu Deus. Isso nos leva aos 7 anos de punição nos juízes. Há um belo padrão que percorre a história de Israel: um ciclo do povo entrou em sua promessa não pela força de suas mãos, mas pela fidelidade de seu Deus. Isso nos levou aos 7 anos de punição nos juízes. Há um padrão que ocorre ao longo da história de Israel: um ciclo de bênção, rebelião, julgamento e redenção. Deus, em sua misericórdia, os criaria, os estabeleceria, lutaria por eles e os daria a descansar. Mas quando esqueceram, quando se voltaram para os deuses das nações, quando abandonaram a aliança que os diferenciava, o julgamento sempre se seguiu. Nos dias dos juízes, Israel não tinha rei. Eles deveriam ser governados por Deus, liderados por seu espírito. Bênção, rebelião, julgamento e redenção. Deus, em sua infinita misericórdia,
os levantaria, os estabeleceria, lutaria por eles e os daria a descansar. Mas quando o esqueceram, quando se voltaram para os deuses das nações, quando abandonaram a aliança que os diferencia, o julgamento sempre se seguiu. Nos dias dos juízes, Israel não tinha rei. Eles deveriam ser governados pela palavra de Deus e sustentados por sua presença. Mas uma e outra vez, eles se afastaram, escolhendo seus próprios caminhos, fazendo o que era certo em seus próprios olhos. E assim, Deus os entregou a seus inimigos, não para destruí-los, mas para discipliná-los e trazê-los de volta ao lugar da dependência dele. Um dos julgamentos mais graves ocorreu na forma de 7 anos de opressão sob a mão de Midian. Israel pecou contra o Senhor e, em resposta, Deus permitiu que Midian subisse como um enxame, cobrindo a terra, devorando suas colheitas e retirando-a de sua abundância. As pessoas que antes seguiram a promessa de Deus agora se esconderam em cavernas e montanhas, com medo, reduzidas a nada, impotentes contra o inimigo que os cercava. Os midianitas não invadiram apenas e toda vez que Israel plantou colheitas, o inimigo vinha como gafanhotos, varrendo e consumindo tudo, deixando nada para trás. Foi uma punição lenta e devastadora, 7 anos de fome, 7 anos de medo, 7 anos assistindo tudo que trabalhavam ser roubados diante de seus olhos. Mas isso não era sobre a força de Midian. Era sobre Israel enfrentar um momento difícil. O inimigo invadiu e Israel sofreu muito. Parecia que eles estavam sendo punidos por seus pecados. Por 7 longos anos, eles enfrentaram a fome, o medo e a perda de tudo que haviam trabalhado tanto para alcançar. Mas essa foi uma chance para Israel refletir e crescer. Deus estava lá para eles, apesar de sentirem sua ausência. Ele permitiu que eles experimentassem os desafios da vida e para ver como era fora de sua proteção. Quando o sofrimento se tornou demais, Israel gritou a Deus. Eles se lembraram do Senhor, aquele que tinham. Israel estava quebrado e Deus estava lá. Ele era a aliança deles, a proteção deles, tudo. Mas, às vezes, mesmo os títulos mais fortes podem ser testados. Quando a vida se tornou muito difícil, quando o sofrimento se tornou demais, Israel gritou ao Senhor. Eles se lembraram do Deus que haviam esquecido e chamaram o Deus que haviam abandonado. E em sua misericórdia, Deus respondeu. Ele enviou um profeta para lembrá-los de seus pecados e chamá-los de volta ao seu primeiro amor. Mas o amor de Deus não tinha limites. Ele criou um libertador, um homem que se levantaria da obscuridade para levar Israel à liberdade. Aquele homem era Gideon. Gideon não parecia um guerreiro. Gideon era apenas um homem comum. Ele não era uma figura geral ou famosa. Mas quando um anjo do Senhor o encontrou, ele estava apenas tentando sobreviver, escondendo e debulhando trigo em uma prensa de vinhos. Deus viu algo nele que não viu em si mesmo. E o Senhor estava com Gideon, apesar de ser um homem de bravura com mãos trêmulas e um coração hesitante. Gideon entrou em seu chamado, e ele seria o único através de quem Deus iria, depois de 7 longos anos de opressão, as pessoas estavam prontas para se libertar. Mas eles não queriam usar poder, exército ou números para fazê-lo. Não, eles escolheram seguir o caminho de obediência de Deus. Com apenas 300 almas corajosas, eles derrubaram um exército que ninguém poderia contar. Isso mostrou ao mundo que a força não é a única coisa que decide o resultado de uma batalha. É também ser fiel e justo. E assim, os 7 anos de punição terminaram, a maldição foi quebrada e a nação estava livre. Mas o ciclo após 7 longos anos de sofrimento, as pessoas finalmente estavam livres. Mas este foi apenas o começo. Israel logo cairia novamente, esquecendo as lições que haviam aprendido. Mas cada vez, Deus respondia, não porque eles mereciam, mas porque sua misericórdia suporta para sempre. Isso nos leva à história de Samson. Deus escolheu Samson para ser um guerreiro, dando a ele a força extraordinária necessária para travar as batalhas que ele havia escolhido para ele. Samson era um desses homens e, desde o momento em que ele nasceu, seu destino foi definido. Deus tinha um plano para ele, e foi escolhido para cumpri-lo. Ele era um homem com força extraordinária, mas não para sua própria glória.
Em vez disso, ele era um guerreiro, um salvador e uma bênção para o seu povo. Essa criança deveria ser um presente especial para os israelitas, ajudando a superar os desafios representados pelos filisteus. No entanto, havia uma condição que foi estabelecida para esse garoto: ele deveria ser um nazarita, uma pessoa que se dedicou a Deus. Isso significava que ele se absteria de álcool, qualquer coisa que fosse considerada impura e, o mais importante, ele nunca cortaria o cabelo. A força de Samson não era apenas física, era um símbolo de sua conexão profunda e significativa com Deus. Seu poder não veio de nada mundano, mas de um lugar de verdadeira devoção e fé. Samson recebeu sua força de Deus, que lhe deu um treinamento muito especial. Ele era dedicado a Deus, e seus cabelos foram tecidos em 7 fechaduras. Isso foi um sinal de sua devoção. Mostrou que ele pertencia ao Senhor e que sua força era um presente de Deus. Samson era forte desde o momento em que era jovem. Ele era tão forte que foi capaz de separar um leão, com nada além de suas mãos nuas, derrubou 1000 homens com o maxilar de um burro e carregava os portões de uma cidade em seus ombros. Ele era imparável, desde que seu voto permanecesse de fato, desde que sua consagração fosse preservada. Nada poderia dominá-lo. Os filisteus temiam porque sabiam que sua força era diferente de tudo que o mundo já tinha visto. Mas Samson ele era um homem de fraqueza, não do corpo, mas do coração. Sua queda não foi encontrada em batalha, mas em compromisso. Ele amava Delila, uma mulher que não compartilhava sua aliança. Esse amor se tornou a abertura pela qual o inimigo atacaria dia após dia. Ela o pressionou, implorou e o seduziu com palavras, tentando descobrir o segredo de sua força. E embora ele resistisse a princípio, seu guarda começou a cair. No começo, ele deu a ela respostas falsas, o que o amarrou em nós. Ele até tentou tecer o cabelo em um tear, o que a fez a persistência parecer boba. Mas ele jogou muito perto do fogo. Ele entreteve o inimigo e demorou onde deveria ter fugido. Eventualmente, ele revelou o terrute. Uma navalha nunca veio sobre a minha cabeça, pois tenho sido um nazarita a Deus, disse ele. Naquela noite, no ventre de minha mãe, enquanto ele dormia, Delila, infelizmente, o traiu. Ela chamou um homem para raspar as 7 fechaduras de seus cabelos, exatamente o que simbolizava sua aliança, a marca de seu chamado, o segredo de sua força. Quando os filisteus chegaram sobre ele, ele acordou, pensando que lutaria como sempre havia feito. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Ele havia perdido sua força e poder. Ele havia quebrado o voto que o tornou especial, e agora ele era como qualquer outra pessoa. Ele não estava mais protegido por Deus. Os filisteus o capturaram, derrubaram os olhos e o amarraram, fazendo-o trabalhar como um escravo e grãos. O bravo guerreiro de Israel, aquele que fez seus inimigos com medo, estava agora em uma situação difícil. Samson estava em um ponto muito difícil. Ele era cego, amarrado e humilhado. Mas há um final feliz nessa história. Embora sua força o tivesse deixado, Deus ainda estava com ele. Com o passar do tempo, a dor de ser mantida em cativeiro começou a desaparecer, e seu cabelo começou a crescer novamente. Os sinais de seu acordo especial com Deus começaram a retornar. Quando os filisteus se reuniram para zombar dele, eles trouxeram, apesar de ele ser cego, amarrado e humilhado, a história de Samson não terminou aí. Com o passar do tempo, Deus ainda estava com ele. À medida que a dor de seu cativeiro piorou, seu cabelo começou a crescer novamente. Os sinais de sua aliança começaram a voltar. Quando os filisteus se reuniram em seu templo para comemorar sua vitória, eles trouxeram Samson para lá. Ele fez uma última oração: ó, Senhor Deus, lembre-se de mim e, por favor, me fortaleça, apenas isso uma vez, ó Deus, que eu possa ser vingado nos filisteus pelos meus 2 olhos. Deus ouviu, e a força surgiu através dele mais uma vez. Com o ato final, Samson pressionou contra os pilares do templo, derrubando toda a estrutura. O ato final de força de Samson derrubou o templo sobre os filisteus, alcançando a vitória final. Em sua morte, ele realizou o que havia nascido para fazer,
atingindo a um golpe fatal para os inimigos de Israel. Isso nos levou aos 7 anos da loucura de Nabucodonosor. O poder é uma coisa perigosa quando não é entregue a Deus. Os reinos deste mundo aumentam e caem. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Muitos homens governaram as nações, mas apenas um rei ficou humilhado pelo céu de uma maneira que o mundo nunca esqueceria. Seu nome era Nabucodonosor, o governante da Babilônia, o maior império de seu tempo. Ele não era rei comum. Ele era um homem que tinha visto o poder de Deus em primeira mão, mas seu coração permaneceu levantado de orgulho. Ele tinha tudo: domínio, autoridade e riqueza além da medida. Ele conquistou nações, construiu cidades e fez seu nome ótimo em toda a terra. Mas ele não entendeu que seu poder veio de Deus. Porque ele não reconheceu essa verdade, ele estava prestes a aprender da maneira mais difícil. Uma noite, o rei teve um sonho. Foi um sonho que ele tinha tudo: domínio, autoridade e riqueza além da medida. Ele conquistou nações, construiu cidades e fez seu nome ótimo em toda a terra. Mas o que ele não entendia era que seu poder não era dele. Ele foi dado por Deus, e porque ele não reconheceu essa verdade, ele estava prestes a aprender da maneira mais difícil. Uma noite, o rei teve um sonho que o incomodou. Foi uma visão que realizou um aviso do céu: uma grande árvore, alta e forte, chegando aos céus. Seus galhos cobriram toda a terra. Suas folhas eram exuberantes. Sua fruta era abundante, fornecendo comida e abrigo para todos. Mas então, uma voz do céu gritou: retire a árvore. Coloque seus galhos. Tire as folhas. Espalhe seus frutos, mas deixe-a. Uma visão que incomoda a Nebuchadonzaria: uma árvore, alta e forte, alcançando os céus, seus galhos que cobrem toda a terra, folhas exuberantes, abundantes de frutas, abundantes, fornecendo alimentos e abrigo para todos. Mas então, uma voz do céu gritou: passe a árvore, retire seus galhos, tire as folhas e espalhe seus frutos, mas deixe o toco e suas raízes na terra, amarradas com uma faixa de ferro e bronze, até 7 períodos de tempo que passam por cima dele. Nabucodonosor acordou, abalado pela visão. Ele pediu os sábios homens da Babilônia, os mágicos, os encantadores, os astrólogos, mas nenhum deles poderia explicar o sonho. Finalmente, ele convocou Daniel, o profeta do Deus Altíssimo, o homem que já havia revelado antes. Daniel estava confuso e por ao mistério, e ele se sentiu preocupado quando ouviu o sonho porque entendeu que isso significava. Com o coração pesado, Daniel falou a interpretação. Ele explicou que a árvore representava o próprio Nabucodonosor, seu reino, seu poder e seu domínio sobre as nações. Mas o comando de cortá-lo foi um decreto divino. Ele seria expulso de seu trono e despojado. Antes, Daniel estava confuso com algumas coisas misteriosas e, quando ouviu o sonho, estava realmente preocupado. Ele se sentiu muito triste, mas falou. Ele disse que a árvore no sonho era Nabucodonosor, o rei, seu poder e seu controle sobre outros países. Mas, ele explicou, o sonho disse que Nabucodonosor perderia o trono e ficaria longe de outras pessoas por 7 anos. Ele seria como um animal, não pensando claramente, e ele comeria grama como um boi. Seu corpo ficaria molhado do céu até aprender algo importante: Deus está encarregado do mundo, e ele dá seu poder a quem quer. Daniel implorou ao rei que fosse humilde e parasse de ficar tão orgulhoso. Por 7 longos anos, ele foi isolado da sociedade e viveu como uma besta selvagem. Sua mente não era mais a sua, e ele estava contente em comer grama como um boi e beber o orvalho do jardim celestial até aprender uma verdade mais importante: as regras mais altas do reino dos homens e a da a quem ele fará. Daniel implorou ao rei que se humilhou diante de Deus e mostrou misericórdia dos oprimidos, que talvez esse julgamento possa ser adiado. Mas Nabucodonosor não ouviu. Perto do aviso foi falado, mas nada mudou. O rei continuou em seu orgulho, acreditando estar acima da correção. Então, um dia, enquanto ele caminhava no telhado de seu palácio real, olhando por cima da grande cidade da Babilônia, ele falou palavras que Nabucodonosor teve dificuldade em ouvir os avisos que recebeu. Ele estava tão orgulhoso e pensou que era melhor do que qualquer outra pessoa. Um dia,
Ele estava andando no telhado do palácio, olhando para a grande cidade da Babilônia. Ele disse algumas coisas que selaram seu destino. Ele pensou: esta grande Babilônia que eu construí pelo meu poderoso poder em minha residência real e para a glória de minha majestade. Ele ainda estava dizendo essas palavras quando uma voz do céu o interrompeu. O decreto foi realizado imediatamente. Sua mente quebrou, e ele perdeu a sanidade. Ele foi levado para longe de outras pessoas. Ele viveu como um animal selvagem, seus cabelos crescendo como um. Seu destino foi selado. Ele construiu uma magnífica Babilônia para sua própria glória, mas agora tudo se foi. Ele ouviu uma voz do céu e então tudo mudou. O decreto surgiu e, em um instante, ele perdeu a cabeça. Ele não era mais sã e teve que deixar seu povo. Ele começou a viver como um animal selvagem, com cabelos como penas e pregos de águia como garras de pássaros. O homem que já governou o maior império do mundo agora estava rastejando de quatro, comendo grama como uma criatura. Por 7 longos anos, Nabucodonosor vagou, e ele sentiu que não tinha dignidade ou trono. Foram 7 anos difíceis de sofrimento e humilhação. Ele teve que lidar com as consequências do orgulho. Ninguém poderia restaurá-lo, nenhum médico poderia curá-lo, e nenhuma quantidade de riqueza ou poder poderia salvá-lo. Demorou 7 longos anos, mas Deus o trouxe de volta. Depois desse tempo, algo mudou. O rei levantou os olhos para o céu e reconheceu quem se senta no trono acima de todos os tronos, aquele que levanta reis e os derruba. E naquele momento, sua sanidade foi restaurada, seu entendimento voltou e seu reino foi devolvido a ele. Mas agora ele era um homem diferente. Ele ficou em seus tribunais reais mais uma vez, mas desta vez ele não se glorificou. Em vez disso, ele declarei que o Altíssimo era abençoado, e eu elogiei e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é eterno, e seu reino suporta de geração em geração. Este não era mais um homem que se gabava de seu poder. Era um homem que havia aprendido que Deus sozinho é rei. Seu orgulho havia sido quebrado, sua arrogância destruída e seu coração humilhou diante do Deus do céu. A loucura de Nabucodonosor não era apenas um castigo, era uma lição divina, uma declaração. Meu querido amigo, você sabe tão bem quanto eu que nenhum governante, nenhum reino e nenhum trono é separado da vontade de Deus. O refinamento de 7 vezes de prata é um processo bonito, não é? A prata não sai da terra pura. Está enterrado sob uma rocha, misturado com impurezas, escondido no pó do chão. Para o olho não treinado, eu parece inútil e não digno de nota, apenas mais um pedaço de pedra. Mas nas mãos do refinador, é algo precioso, algo que deve passar pelo fogo para atingir seu verdadeiro valor. Não é adorável ver como o processo de refinar a prata traz à tona sua beleza e valor? Não é rápido, você sabe. Não é um ato único, nenhum incêndio momentâneo de calor, mas um processo que deve ser repetido repetidamente. Eles colocam o metal no forno e, à medida que o calor se intensifica, os elementos impuros aumentam para a superfície. O refinador observa cuidadosamente, afastando a escória e removendo todas as imperfeições. Mas a prata não está pronta após uma purificação. Deve voltar ao fogo repetidamente, 7 vezes. A palavra de Deus declara as palavras do querido Senhor: palavras como prata são puras, não são. Eles são refinados em uma fornalha no chão, purificados 7 vezes, não uma ou 2 vezes, mas 7 vezes. É um processo completo, um refinamento divino, um trabalho completo e perfeito. Essa é a diferença entre refino humano e refino de Deus. Um homem pode pensar que algo é puro após a primeira limpeza, mas Deus a vê mais profundamente. Ele vê o que permanece oculto, o que ainda precisa ser removido e o que deve ser purificado além do que os olhos naturais são tão incríveis. Eles podem detectar os menores detalhes, e o refinador trabalha meticulosamente para refinar a prata até que seja tão pura e bonita quanto possível. No passado, os ferreiros de prata estavam sentados ao lado do fogo, observando cuidadosamente o metal enquanto derreteu. Eles se certificaram de nunca deixá-lo sem vigilância. Se o calor estivesse certo, as impurezas ficaram longe e a prata permaneceu intacta. Era tudo sobre encontrar esse equilíbrio perfeito.
Você pode ver o rosto dele na prata. Ele sabia que o processo estava completo. O número 7 aparece novamente aqui, não por acidente, mas por design. 7 é um número de obras completas, ordens divinas e, é claro, o número de vezes que refinamos prata. Assim como a prata é refinada 7 vezes, também Deus refina seu povo, purgando, limpando e removendo tudo que não reflete sua glória. Este refino não é confortável, é como fogo, como calor. É um processo que pode parecer que está queimando o que é indigno, mas quando está nas mãos de um mestre, não é destruição, é uma transformação. É o processo pelo qual o que é inútil se torna inestimável, através do qual o que está oculto se torna revelado e pelo qual o que é impuro se torna santo. Isso nos leva aos 7 olhos do Senhor. Não há nada escondido da visão de Deus. Ele vê todas as coisas, sabe todas as coisas e percebe todos os pensamentos, todo motivo, todo segredo. No coração, Deus vê o mundo de uma maneira que é completamente diferente de como nos saímos. Ele não vê o que está à nossa frente, mas vê o quadro geral. Ele vê além do tempo, além do espaço e além do que podemos ver na superfície. A Bíblia nos diz que Deus vê as pequenas coisas da vida, e Ele está sempre assistindo. Ele está de olho em todos nós, vigiando cada um de nós. Ele tem 7 olhos e todos estão olhando para nós. É como se ele tivesse 7 pares de olhos, não apenas 1 ou 2 ou 4. Ele tem 7 olhos e todos estão olhando para nós. Isso é muito amor e atenção. A visão de Deus é como um olhar caloroso e amoroso que olha para a terra. Esses olhos não são apenas físicos, eles estão cheios de amor espiritual e sobrenatural. Eles veem todos nós, e tudo o que fazemos, a partir das alturas mais altas do céu. Deus nos vigia, ficando de olho na ascensão e na queda dos reis, os planos secretos daqueles que podem fazer de errado, as orações tranquilas dos fiéis e as lágrimas que ninguém mais vê. Seus olhos são tão gentis e compreensivos que podem ver através da escuridão, porque para ele, mesmo a noite é tão brilhante quanto o dia. Não há lugar para se esconder de seu olhar amoroso. Olhe atentamente para a presença dele, mesmo antes de uma palavra estar em sua língua. Ele sabe tudo. Os 7 olhos do Senhor são um sinal de sua onisciência e julgamento. Ele vigia as nações, pesa o coração dos homens e procura as profundezas da alma. Seus olhos estão nos justos, guiando-os, protegendo-os e direcionando-os da maneira que deveriam ir. Mas seus olhos também estão nos ímpios, e nada que eles fazem escape de sua justiça. No livro do Apocalipse, John viu um cordeiro em pé como se tivesse sido morto. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados para toda a terra. O cordeiro, o próprio Cristo, tem a plenitude da visão divina. Isso significa que ele pode ver além do reino natural, físico e eterno. Ele não é limitado pela percepção humana, ele vê aparências passadas, ilusões passadas, direto para a verdade. Esses 7 olhos são o Espírito do Senhor. Movendo-se pela terra, observando, julgando, purificando e refinando, eles são os olhos que viram Agar no deserto, abandonados e sozinhos. Eles são os olhos que viram Davi na dobra de ovelha quando ninguém mais o fez. Eles são os olhos que viram Natanael sob a figueira antes que Filipe o chamasse. São os olhos que viram Zacus na árvore, não olhando para o seu auge, mas em seu coração. Onde quer que você esteja, os olhos do Senhor estão sobre você. Eles vão para o outro lado da terra, buscando aqueles que. Os corações estão cheios de amor por Ele, e eles estão sempre lá para Ele, prontos para ouvir e apoiar. O mundo às vezes pode ignorá-lo, mas no céu, Ele está sempre no centro das atenções. Isso nos leva às 7 palavras de Jesus na cruz. A cruz não foi apenas um acidente ou uma súbita interrupção no ministério de Jesus. Foi por isso que ele veio, a razão pela qual ele nasceu em Belém, a razão pela qual ele caminhou para o Calvário. Todo milagre, todo ensino, cada passo que devia, estava levando àquele momento em que ele estava em um ponto muito difícil, suspenso entre o céu e a terra, carregando o peso dos pecados do mundo. Enquanto ele pendia ali, todo machucado, espancado, sangrando e lutando para respirar sob o peso do julgamento divino, ele não apenas disse palavras aleatórias ou os gritos de um homem moribundo.
Ele falou 7 palavras poderosas e significativas, 7 declarações finais do Filho de Deus antes de desistir de seu espírito. A primeira palavra veio de um lugar de misericórdia: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Lucas 23:34. As mesmas pessoas que zombaram dele, os soldados que o pregaram na cruz e os líderes religiosos que planejaram contra ele, ele não os amaldiçoou. Ele não pediu que eles fossem julgados. Ele pediu perdão deles. Mesmo em seu sofrimento, ele esperava a redenção. Então, assim como a multidão, ele olhou para os ladrões de ambos os lados. 34. As próprias pessoas que zombaram dele, os soldados que o pregaram na cruz, os líderes religiosos que planejaram contra ele, ele não os amaldiçoou. Ele não pediu julgamento. Ele pediu misericórdia. Mesmo em seu sofrimento, seu coração estava em redenção. Então, quando a multidão, Jeride e os ladrões de ambos os lados gemeram em agonia, um deles se voltou para Jesus em desespero. Ele viu que os outros não podiam ver, que o homem ao lado dele não era um homem comum. Na fé, ele chorou: Jesus, lembre-se de mim quando você entrar em seu reino. E Jesus, com a respiração trabalhada, respondeu: verdadeiramente, eu digo a você hoje. Um deles se voltou para Jesus em desespero. Ele viu que os outros não podiam ver, que o homem ao lado dele não era um homem comum. Na fé, ele chorou: Jesus, lembre-se de que você se aproximou do seu reino. Eternidade para um pecador que acreditava. Mãe que o segurava quando criança, a mulher que o carregara em seu ventre, que o seguiu através de seu ministério, e que agora assistia com dor indescritível enquanto seu filho estava morrendo. De pé ao lado dela estava João, o discípulo que Jesus amava. Jesus, não pensando em si mesmo, mas naqueles que amava, falou: mulher, eis que seu filho. Então ele disse ao discípulo: eis sua mãe. Mesmo no dele, ele estava lá para ela em seus momentos finais, certificando-se de que sua mãe era cuidada e que ela não estaria sozinha. Então, o céu ficou escuro por 3 horas, e um silêncio profundo e terrível caiu sobre a terra. O sol se recusou a brilhar, e parecia que a própria criação estava de luto, pois a ira de Deus era derramada sobre seu filho. Jesus gritou em angústia: meu Deus, por que você me abandonou? O peso do pecado caiu sobre ele. A comunhão que ele sempre soube com o Pai agora foi cortada. Ele teve o castigo que foi feito para nós. Então, quando seu corpo se aproximou de sua breaking point, ele sussurrou: tenho sede, não apenas a sede de. Jesus gritou de dor: meu Deus, por que você me abandonou? Ele perguntou. O peso do pecado caiu sobre ele. O vínculo próximo que ele sempre compartilhou com o Pai estava agora quebrado. Ele teve o castigo que foi feito para nós. Quando seu corpo se aproximava do ponto de ruptura, ele sussurrou: tenho sede, não apenas pela sede de um homem moribundo, mas pela sede daquele que estava bebendo xícara cheia do julgamento de Deus. Aquele que já havia dito: se alguém seta, deixou vir até mim e beber, agora estava sentindo sede. Então, nunca mais, talvez nunca mais tivéssemos. Quando seus momentos finais se aproximaram, ele falou palavras de vitória. Está finalizado. Ele era um homem moribundo, mas também foi quem bebeu o copo completo do julgamento de Deus. Ele disse uma vez: se alguém sedenta, deixe-o vir até mim e beber. Agora, ele foi o único sentindo sede, para que nunca mais tenhamos sede. Quando seus momentos finais se aproximaram, ele falou palavras de vitória. Está terminado. O preço foi pago. A missão havia sido concluída. O trabalho de redenção, que havia sido acionado pela fundação do mundo, havia sido realizado. A dívida do pecado foi resolvida de uma vez por todas. Então, com uma respiração gentil, ele disse: Pai, em suas mãos eu começo meu espírito. Seu último suspiro trouxe muita mudança, o chão tremeu, o véu no templo foi rasgado em 2, sepulturas foram abertas e o sacrifício do cordeiro estava completo. Da cruz veio 7 palavras, 7 declarações divinas. Não foram palavras de derrota, mas palavras de realização. Essas não eram palavras de desespero, mas palavras que ecoariam através da eternidade. Isso nos leva às 7 igrejas em Apocalipse.
A voz de Jesus ainda fala com sua igreja. Ele não é um salvador distante, nem um rei silencioso. Ele anda entre seu povo, observando, medindo e chamando-os para ficar à luz de sua verdade. Quando João, o apóstolo, foi retomado no Espírito no dia do Senhor, isso nos leva às 7 igrejas em Apocalipse, onde a voz de Jesus ainda fala à sua igreja. Ele não é um salvador distante, nem um rei silencioso. Ele anda entre seu povo, observando, medindo e chamando-os para ficar à luz de sua verdade. Quando João, o apóstolo, foi retomado no Espírito no dia do Senhor, ele recebeu uma visão, que não era para ele sozinha, mas para todos que ouviriam. Os céus se abriram, e ele viu Cristo ressuscitado, glorioso além da descrição. Seu rosto brilhou como o sol, seus olhos eram como chamas de fogo, e sua voz era como o rugido de muitas águas. Na mão direita, ele segurava 7 estrelas. Ele recebeu uma visão que era para todos, não apenas para ele. Os céus se abriram, e ele viu Cristo ressuscitado, glorioso além da descrição. Seu rosto brilhou como o sol, seus olhos como chamas de fogo e sua voz como o rugido de muitas águas. Na mão direita, ele segurava 7 estrelas. Em meio às 7 lâmpadas de ouro, ele falou não com a voz de um homem, mas com a voz do Alfa e do Ômega, aquele que era, quem é e quem está por vir. Escreva o que você vê em um livro e envie para as 7 igrejas. 7 igrejas, não por coincidência, mas por design divino. 7. Em meio aos pontos de lâmpadas de ouro, Jesus falou com uma voz que era autoritária e reconfortante. Ele disse: escreva o que você vê em um livro e envie para as 7 igrejas. Essas igrejas não eram apenas congregações comuns. Eles representaram todo o corpo de Cristo ao longo do tempo, com suas lutas, vitórias e fracassos. Ele continuou: a primeira igreja foi Éfesos, uma igreja que havia trabalhado e suportado perseguição, mas havia perdido seu primeiro amor. Eles se mantiveram rápido para a doutrina, mas sua paixão por Cristo havia ficado com frio. Jesus, com alerta e convite, chamou-os a se arrepender, para se lembrar, para retornar, para requindrar o que havia sido. Esmirna foi o próximo, uma igreja que sofreu muito. Seus membros eram pobres, pobres em espírito e pobres em bens materiais. Eles enfrentaram perseguição, calúnia e desprezo. Mas Jesus disse a eles: você é rico. O mundo pode tê-los desprezá-los, e o inimigo pode ter pressionado com força neles, mas eles eram preciosos à sua vista. E ele os pediu. Então veio Esmirna, uma igreja que sofreu muito. Eles eram pobres e as pessoas os calam. Eles também foram aflitos, e o mundo os desprezava. Mas Jesus disse a eles: você é rico, embora o mundo os desprezasse, embora o inimigo tenha pressionado contra eles. Eles eram preciosos à sua vista, e Agai pediu: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então veio Pergamum, uma igreja em pé na sede do poder de Satanás. Os falsos ensinamentos haviam surgido e o compromisso havia encontrado um lugar. Eles se mantiveram rápido com o nome de Jesus, mas permitiram a corrupção em seu meio. Cristo, com um amigo de 2 meus amigos, eu imploro que você permaneça firme em sua fé. Se o fizer, prometo que você receberá a coroa da vida. Em seguida, falo com o Pérgamos, uma igreja onde a influência de Satanás se apossou. Embora se apeguem ao nome de Jesus, eles permitiram que a corrupção apodrece. O Senhor, com uma espada tão afiada quanto uma lâmina de 2 gumes, os chama a se arrepender, para purgar o que é profano e permanecer na pureza de sua palavra. Depois, Atira, uma igreja repleta de amor, serviço e fidelidade. No entanto, eles permitiram que um espírito de sedução se enraizasse. Eles fizeram muitas coisas certas, mas também permitiram que o engano se apodrece. O Senhor, com os olhos como um fogo ardente, avisou que o julgamento está chegando, a menos que eles voltem. Finalmente, a Sardis, uma igreja com um nome, eles estavam vivos no corpo, mas mortos em espírito. Eles pareciam fortes por fora, mas por dentro, estavam vazios. Suas obras não estavam completas aos olhos de Deus. Jesus gentilmente os acordou e os incentivou a fortalecer o que permaneceu. Depois, houve a Filadélfia, a fiel igreja.
Eles mantiveram sua palavra e não negaram seu nome. Jesus gave tem a promise, Deud, Yav set before you an open door, Vishnu Ankansuti, Revelation 3, 8 Teimer Yueki, but Teimer also faithful. Because of that, tem would be kept safe. Tem Jesus said something about the local charge. Teimer neither hot nor cold, not passionate or rebellious. Teimer called in the middle. Teimer complacent and satisfied with their success. They said, Yanrish, Yav prospered, a need nada além de Jesus. Mas Jesus viu sua verdadeira condição, e foi miserável, lamentável, pobre, cego e nu. Com amor, ele os chamou para se arrepender, para comprar seu ouro refinado pelo fogo, para se vestir de maneira a se arrepender, para que ele se sinta, a cada um, para que ele se sinta, de que ele se sentisse a se arrepender, a cada uma delas, que se refere a uma verdade. O ouro refinado pelo fogo para vestir-se na justiça, para abrir os olhos para a verdade. 7 igrejas, 7 mensagens, 7 pedidos ao arrependimento, a resistência, a fidelidade a cada um. Primeiro, uma promessa para quem conquista, para aqueles que superam, para quem se mantém rápido, há uma recompensa esperando além deste mundo. Isso nos leva aos 7 selos, 7 trombetas e 7 tigelas de revelação. O livro do Apocalipse não é um mistério para confundir o crente, mas uma revelação para despertar a igreja. Não é uma história. É uma bela promessa para aqueles que superam, para aqueles que se mantêm rápido. Há uma recompensa esperando por eles além deste mundo. Isso nos leva aos 7 focas, às 7 trombetas e às 7 tigelas de revelação. O livro do Apocalipse não é um mistério para confundir o crente, mas uma revelação para despertar a igreja. Não é um conto de caos, mas uma profecia da ordem divina. E dentro de suas páginas, o número 7 aparece repetidamente, marcando a conclusão do plano de Deus, o desdobramento final de julgamento, redenção e restauração. Na visão de João, ele foi levado para a sala do trono do céu. Lá, ele viu um pergaminho na mão direita de Deus, selada com 7. No belo livro do Apocalipse, aprendemos sobre o fim dos tempos. Ele fala sobre os 7 selos abertos e, a cada selo, há um julgamento para a terra. O primeiro selo traz um cavalo branco, que representa o conquistador, a ascensão da falsa paz. O segundo selo traz um cavalo vermelho, que representa a espada, a guerra e o derramamento de sangue. O terceiro selo traz um cavalo preto, que representa a fome e escassez. O livro diz que o número 7 é tudo sobre o plano de Deus e o desdobramento final de julgamento, redenção e restauração. Na visão de João, ele foi levado para a sala do trono do céu, onde viu um pergaminho na mão direita de Deus, selada com 7. Lá, um poderoso anjo proclamou quem é digno de abrir o pergaminho e quebrar seus selos. Mas ninguém no céu ou na terra foi encontrado digno até que o Cordeiro deu um passo à frente. Foi ele quem havia sido morto, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cristo ressuscitado. Só ele era digno de pegar o pergaminho e quebrar seus selos. Os focas e o poderoso anjo conversaram sobre quem seria o único a abrir o pergaminho e quebrar seus selos. Mas ninguém no céu ou na terra foi encontrado digno até que o Cordeiro deu um passo à frente. Foi ele quem havia sido morto, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cristo ressuscitado. Só ele era digno de levar o pergaminho e quebrar seus selos para liberar os eventos finais que levariam essa idade ao fim. 1 a 1, os 7 selos foram abertos e cada selo trouxe julgamento à terra. O primeiro trouxe um cavalo branco, o conquistador, a ascensão da falsa paz. O segundo é um cavalo vermelho, a espada, a guerra e o derramamento de sangue. O terceiro é um cavalo preto, fome, escassez. Vamos abrir nossos corações e mentes para os eventos finais que encerrarão essa idade. 1 a 1, os 7 selos foram abertos e cada um julgou a terra. O primeiro trouxe um cavalo branco, o conquistador, a ascensão da falsa paz. O segundo é um cavalo vermelho, a espada, a guerra e o derramamento de sangue. O terceiro é um cavalo preto, fome, escassez e colapso econômico. O quarto é um cavalo pálido, a própria morte tomando um quarto da terra. O quinto revelou as almas dos mártires clamando pela justiça.
O sexto trouxe um grande terremoto, o sol escurecido, a lua se virou para o sangue e as estrelas caíram do céu. E quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. No quarto selo foi aberto, e um cavalo tão pálido quanto uma folha de neve saiu galopando dela. A morte seguiu de perto, colhendo estragos, pois levou um quarto da terra. O quinto selo foi aberto e as almas dos mártires gritaram por justiça. O sexto selo foi aberto e um grande terremoto atingiu, o sol escureceu, a lua se virou para o sangue e as estrelas caíram do céu. Então, por meia hora, o próprio céu fez uma pausa. O próprio céu fez uma pausa para o que estava prestes a se desenrolar. Era diferente de tudo que havia vindo antes. 7 trombetas foram dadas a 7 anjos e, como pareciam, novos julgamentos caíram sobre a terra. A primeira trombeta trouxe fogo e granizo misturado com sangue, queimando um terço das árvores e toda a grama verde. O céu, por uma preciosa meia hora, parou para nos informar o que estava prestes a se desenrolar. Era diferente de tudo que havia vindo antes. 7 trombetas foram dadas a 7 anjos e, como pareciam, novos julgamentos caíram sobre a terra. A primeira trombeta trouxe fogo e granizo misturado com sangue, queimando um terço das árvores e toda a grama verde. O segundo trouxe uma montanha ardente para o mar, virando um terço dela em sangue. O terceiro trouxe uma grande estrela chamada Wormwood caindo sobre os rios, envenenando as águas. O quarto trouxe o sol, a lua e as estrelas sendo atingidas escuras, virando dia e noite. Depois vieram as 3 últimas trombetas, os problemas, a quinta trombeta que desencadeia demônios. A segunda trombeta trouxe tormentos dolorosos para aqueles que não tinham a marca de Deus. A terceira trombeta derramou um rio de sangue, matando todos os que viviam. A quarta trombeta caiu como uma nuvem negra sobre as águas da vida. A quinta trombeta trouxe um enxame de gafanhotos para atormentar aqueles que não tinham a marca de Deus. A sexta trombeta trouxe 4 anjos caídos para libertar um exército que matou um terço da humanidade. A sétima trombeta soou, e as vozes altas no céu declararam: o reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. A sexta tigela da ira de Deus era tudo sobre os gafanhotos atormentando aqueles que não suportaram o selo de Deus. Trouxe 4 anjos caídos, lançando um exército que matou um terço da humanidade. Então, a sétima trombeta soou e as vozes altas no céu declararam: o reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Mas os julgamentos ainda não foram concluídos. As 7 tigelas da ira de Deus permaneceram. Estes não foram avisos, eles foram os derramamentos finais da justiça divina sem restrição ou misericórdia. A primeira tigela derramou chuveiros dolorosos sobre aqueles que carregavam a marca da besta. O segundo transformou o mar em sangue, matando todas as criaturas vivas nele. Os julgamentos ainda não foram concluídos. As 7 tigelas da ira de Deus ainda estavam lá. Estes não foram apenas avisos. Eles foram os derramamentos finais da justiça divina. Sem restrição, sem misericórdia, a primeira tigela derramou chuveiros dolorosos sobre aqueles que carregavam a marca da besta. O segundo T produziu o mar em sangue, matando todos os vivos nele. O terceiro fez o mesmo com os rios e as molas. O mundo havia derramado o sangue dos justos, e agora eles receberam sangue para beber. Os quartos homens arrasados com fogo do sol. O quinto trouxe as trevas sobre o trono da besta, enchendo seu reino de dor e desespero. O sexto seco e grande. O terceiro abriu as comportas dos rios e nascentes, como o mundo havia sido limpo pelo sangue dos justos. Os quartos homens queimaram com fogo do sol, e o quinto trouxe as trevas ao trono da besta, enchendo seu reino com dor e desespero. O sexto seco do grande rio Eufrates, preparando o caminho para a guerra final, a batalha do Armagedon. O sétimo trouxe um grande terremoto, um tremor diferente de qualquer outro antes, dividindo cidades, colapsando montanhas e trazendo pedras de granizo do céu para a terra. Foi terminado, os focas, as trombetas, as tigelas, cada uma, o rio Eufrates estava se preparando para a guerra final, a batalha do Armagedon e a sétima, o último de todos os julgamentos.
Trouxe um grande terremoto, um tremor diferente de qualquer outro antes. Cidades divididas, montanhas desabaram e pedras de granizo caíram do céu para a terra. Os selos, trombetas e tigelas haviam participado do acerto de contas finais. O mundo que rejeitou seu Criador agora havia sido totalmente julgado. No entanto, no meio disso, ainda havia esperança. Cristo estava chegando. O Cordeiro que foi morto, aquele que conquistou o pecado, estava agora retornando como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. No final, o amor de Deus triunfou sobre todos. O mundo, que virou as costas ao seu Criador, foi julgado, mas ainda havia esperança. Cristo, o Cordeiro que conquistou o pecado, estava voltando como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele estava nos levando aos 7 Espíritos diante do trono de Deus. Antes que o mundo fosse um brilho nos olhos de Deus, antes do primeiro sopro do homem, e mesmo antes do tempo em se começar, havia o trono de Deus. Não estava vinculado por limitações humanas ou estabelecida pela vontade do homem. Era eterno, inabalável e supremo sobre toda a criação. E antes desse trono no reino celestial, há os 7 Espíritos de Deus. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebeu uma visão de coisas além deste mundo. Ele viu o céu se abrir, e a glória de Deus revelou. Como ele viu o trono, ele viu algo que poucos já haviam vislumbrado antes: graça para vós e paz daquele que é. No reino celestial, há um belo encontro entre os 7 Espíritos de Deus. O apóstolo John, que foi exilado na ilha de Patmos, tinha uma visão notável das coisas além deste mundo. Ele testemunhou a abertura do céu, a glória de Deus revelou e, enquanto olhava para o trono, viu algo que poucos já haviam vislumbrado antes. Ele escreveu: graça para vós e paz daquele que é e quem estava e quem está por vir, e dos 7 Espíritos que estão antes de seu trono. 7 Espíritos, não 7 seres separados, mas a plenitude, a integridade, a perfeição do Espírito de Deus. Esta não foi uma nova revelação, era algo que os profetas já haviam falado. Era um mistério escondido nas Escrituras, mas agora é revelado. O Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito da força, o Espírito do conhecimento e o Espírito do medo do Senhor. Esses não são espíritos diferentes. Todos são expressões do mesmo Espírito divino e perfeito. Isaías já havia falado desse Espírito muito antes, descrevendo com 7 vezes a perfeição. Esta não foi uma nova revelação, era algo que já havia sido mencionado pelos profetas. Um mistério escondido nas Escrituras, mas agora tornado visível no reino celestial. No belo reino celestial, Isaías havia falado do Espírito muito antes, descrevendo com a perfeição 7 vezes. O Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito de poder, o Espírito do conhecimento e o Espírito do medo do Senhor. Estes não são espíritos diferentes, eles são as 7 vezes manifestações do Espírito Santo, a plenitude de seu poder, sua presença e sua autoridade. É por isso que o número 7 aparece novamente como sempre faz quando o trabalho perfeito de Deus está sendo revelado. Esse é o Espírito que pairava sobre as águas no começo, este é o Espírito que encheu os profetas. Uma manifestação 7 vezes as estações do Espírito Santo são a plenitude de seu poder, presença e autoridade. É por isso que o número 7 aparece repetidamente quando o trabalho perfeito de Deus é revelado. Esse é o Espírito que pairava sobre as águas no início dos tempos. Este é o Espírito que encheu os profetas, que os reis ungidos, e que capacitaram Cristo enquanto ele caminhava pela terra diante do trono de Deus. Os 7 Espíritos ficam ardentes como tochas de fogo, iluminando todas as coisas, movendo-se pela criação e realizando a vontade do Todo-Poderoso. João os viu novamente em outra visão, onde viu um cordeiro em pé como se tivesse sido. Os 7 Espíritos são o coração e a alma da obra de Deus na terra. Eles estão lá desde o início dos tempos, presentes na criação e no Pentecostes. Eles são os que ajudaram a Cristo enquanto ele caminhava pela terra. Agora, eles permanecem como tochas de fogo, iluminando todas as coisas e realizando a vontade do Todo-Poderoso.
John os viu novamente em uma visão em que viu um cordeiro em pé como se tivesse sido morto com 7 chifres e 7 olhos. Esses 7 Espíritos de Deus são enviados para toda a terra. O Espírito não é passivo, ele é ativo, pesquisando, movendo e trabalhando na terra. Os 7 olhos do cordeiro representam sua visão perfeita, seu conhecimento completo e sua capacidade de ver todas as coisas. Nada está escondido dele, ele vê o coração dos homens, as coisas profundas de Deus, e ele realiza os propósitos divinos do céu. Esses 7 Espíritos são a plenitude da obra do Espírito Santo, passando pela história, orientando a Igreja e preparando o mundo para o retorno de Cristo. Eles estavam presentes na criação, estavam presentes no Pentecostes e estarão presentes no retorno de Cristo. Ele tem um coração que entende as coisas profundas de Deus, e ele realiza os propósitos divinos do céu. Esses 7 Espíritos são a plenitude da obra do Espírito Santo se movendo pela história, guiando a Igreja e preparando o mundo para o retorno de Cristo. Eles estavam presentes na criação, estavam presentes no Pentecostes e estão presentes até agora, assistindo, esperando e trabalhando na terra. Isso nos leva ao último. Temos o arco-íris como promessa de Deus. Quando Deus fala, suas palavras são eternas. Seus convênios são fortes e suas promessas são sempre lembradas. O que ele declara permanece para sempre, inabalável pelo tempo, intocado pelo fracasso humano. E nos dias de, mesmo agora, eles estão aqui conosco, assistindo, esperando e trabalhando na terra. E temos o arco-íris, a promessa de Deus. Quando Deus fala, suas palavras são para sempre. Seus convênios são fortes e suas promessas estão sempre lá, fortes contra o teste do tempo. Após o grande dilúvio, Deus colocou um sinal no céu para mostrar sua misericórdia. A inundação não foi por acaso. Era uma maneira de limpar o mundo da violência, rebelião e corrupção. Os gritos do pecado chegaram ao céu, e Deus, em sua justiça, depois que as águas do julgamento varreram a terra, Deus colocou um sinal nos céus, um lembrete eterno de sua misericórdia. A inundação não foi um acidente. Era um acerto de contas divinas, uma limpeza de um mundo que se encheu de violência, rebelião e corrupção. Os gritos do pecado chegaram ao céu, e Deus, em sua justiça, não podia permitir que a maldade continuasse sem controle. Mas em meio a julgamento, havia misericórdia. Um homem encontrou favor aos olhos do Senhor, Noé, um homem justo em sua geração. Por causa dele, Deus preservou um remanescente por 40 dias e 40 noites. As chuvas caíram, as águas cobriam as montanhas, engoliram os vales e silenciaram o importante para ele garantir que todos soubessem que ele iria manter o mundo a salvo de danos. Ele fez uma promessa a Noé, um bom homem, de que nunca mais enviaria uma inundação para destruir a terra. Noé e sua família entraram na arca e permaneceram à tona na água por 40 dias e noites. Quando finalmente estava seco, todos saíram e tudo estava bom e verde novamente. Deus fez uma promessa a Noé de que ele nunca mais destruiria o mundo com uma inundação. As vozes de um mundo que rejeitaram seu Criador foram ouvidas. Então, quando a hora do julgamento foi concluída, Deus fez com que as águas recuassem, a arca apareceu, e Noé e sua família pisaram no chão seco. Um novo começo, um mundo limpo, um momento na história marcada não pela destruição, mas pela redenção. E então Deus fez uma aliança, não apenas com Noé, mas com todas as criaturas vivas, com todas as gerações próximas. Ele declarou: eu estabeleço minha aliança com você que nunca mais deve ser cortado pelas águas do dilúvio, e nunca mais haverá uma inundação para destruir a terra. E essa promessa não foi apenas falada, foi selada nos céus. Deus fez uma bela promessa: nunca mais sela que se sinta, mas que se sinta que não se sinta, mas há uma promessa que ele não foi a prometeu, mas há uma prometeu que não foi a prometeu que, em que se sinta, que não se sinta, mas há uma prisão que se destacou sky, a bow of light, color, anbealt. It was a reminder of this promise forever. God said, I have set my bow in the cloud, and it shall be a sign of the covenant between me and the earth. The rainbow has 7 colors. 7 is the number of divine completion. It appears again and again. God created a beautiful rainbow,
Assim bom ovis everlasting love and promise. Trogot scripture, we see a perfect pattern of God's design, a reflection of His promessa no próprio tecido da criação. Não é uma arma destinada à terra. Em vez disso, é um símbolo de esperança, um lembrete do amor e do compromisso de Deus conosco. Quando as nuvens da tempestade se reúnem e a chuva cai, o arco-íris brilha como um testemunho da fidelidade, misericórdia e aliança duradoura de Deus. Mas o arco-íris é mais do que apenas um sinal de libertação passada, é um lembrete do amor e do compromisso de Deus conosco. Após a tempestade, o arco-íris apareceu, um símbolo de esperança e a promessa de um futuro melhor. E quando João foi levado para o céu e viu o trono do Todo-Poderoso, não havia dúvida em sua mente, aquele arco-íris, como uma bela esmeralda, havia um sinal do amor e misericórdia eternos de Deus. É um lembrete de que, mesmo nos tempos mais difíceis, sempre há esperança, porque o amor de Deus é eterno. Quando João encontrou o divino em sua jornada celestial, ele viu um magnífico arco-íris que parecia abraçar o trono de Deus. Esse belo fenômeno não era apenas uma visão passageira, é um lembrete constante da misericórdia eterna de Deus e da fé inabalável. Esta imagem vívida serve como um farol, não apenas para nós na terra, mas também para os reinos celestes. Quando vemos esse arco-íris hoje, é mais do que apenas um reflexo de luz, é uma declaração viva de uma aliança sagrada, um farol de fidelidade e uma promessa de que, mesmo em momentos de julgamento, a misericórdia permanece. O arco-íris é um símbolo brilhante do amor de Deus, um lembrete gentil de que, mesmo nas noites mais sombrias, sua luz sempre brilhará. Tudo no divino é intencional, proposital e completo. O número 7 é mais do que apenas um dígito aleatório. É como um toque especial, uma assinatura, um selo, um padrão tecido no próprio tecido da criação, em profecias e no coração da redenção. Está lá desde a primeira página das Escrituras até a revelação final. 7 é um símbolo da plenitude da obra de Deus, a conclusão de seu plano e a perfeição de sua vontade. É um lembrete de um Deus que sempre termina o que ele começa. Um Deus que fala, e é como se estivesse fazendo isso. Um Deus que coloca as coisas em movimento e as leva ao fim designado. Um Deus que sempre cumpre suas promessas, que nunca abandona seu povo, que garante que sua palavra seja sempre cumprida. Tudo está se movendo, e é tudo por causa do número 7. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, lembramos que nossos dias estão numerados. Os reinos deste mundo cairão, mas o trono de Deus permanecerá inabalável. Ele fará o que falou, e o que ordenou será realizado. A questão não é se o plano de Deus acontecerá. A questão é se seremos encontrados em sua luz quando isso acontecer. Este não é o momento de se distrair. Este não é o momento de ser morno, passivo ou indiferente. Deus está falando através de sua palavra, por profecia e através dos sinais que estão se desenrolando diante de nossos olhos. A época é que a estação muda, estamos aqui para ajudá-lo a se aprofundar nas maravilhas da palavra de Deus. Se você se sente chamado para explorar seus mistérios, se você está ansioso para entender o que está acontecendo no Espírito, convidamos você a se juntar a nós. Não perca o que está por vir. Deus está revelando coisas para aqueles que estão abertos a isso, e estamos aqui para apoiá-lo em sua jornada para um maior entendimento. Inscreva-se hoje e fique conectado, pronto para embarcar nesta incrível aventura conosco. A jornada continua, e estamos aqui para ajudá-lo a se preparar para o que está por vir. Estamos apenas começando para desvendar os mistérios de Deus, e estamos aqui para apoiá-lo a entendê-los. Você está pronto para se juntar a nós?